Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Meu Malvado Favorito. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões. Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chega chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo, Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora, Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As três filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gênio idêntico a Gru, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico.
O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica. Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebem que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz
mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões. Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chega chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo. Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos,
tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica. Dru explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Dru, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão. Mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Dru. Enquanto isso, Dru está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Dru não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Dru insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Dru é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Dru tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Dru, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Dru como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Dru é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado.
Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões. Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mastiga chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo, Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco.
É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica. Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredônia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes e vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy
trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões. Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mastiga chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo, Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora, Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação.
Só que aí vem a revelação bombástica. Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque elas realmente acreditam que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões.
Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chega chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Ligante Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo. Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As três filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica.
Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões.
Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chega chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com o diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo, Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora, Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica.
Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebem que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes e vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões.
Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chega chiclete, gigante, ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo, Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora, Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica.
Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado. Então tudo começa com Gru e Lucy trabalhando com super espiões da Liga Anti-Vilões.
Eles são tipo um casal de agentes secretos bem legais, sabe? Eles recebem a missão de pegar um vilão muito estranho e engraçado chamado Baltazar. Esse cara é uma figuraça. Ele era uma criança super famosa dos anos 80, porque ele tinha uma série de TV onde interpretava um vilão mirim. Mas, coitado, a carreira dele foi para o espaço quando cresceu. Ele ficou tão obcecado com o passado que passou a agir como um vilão que interpretava na série. Baltazar usa roupas cheias de ombreira, bem estilo anos 80, mas chiclete, gigante. Ele tem um bigode engraçado. Ah, detalhe, ele só se move dançando ao som de músicas antigas. É bizarro, mas também é muito engraçado. A missão é impedir que ele roube um diamante gigante. Sim, um diamante gigante. Gru e Lucy chegam ao local aonde ele está tentando o roubo e começa uma perseguição daquelas. Tem de tudo: chiclete que explode e vira balão, armas de dança, até Baltazar fugindo de um robô de cubo mágico. Sério, é hilário. Só que mesmo com todo o esforço de Gru e Lucy, acabam falhando. Baltazar escapa com um diamante e os dois ficam super chateados. Para piorar tudo, quando voltam para a Liga Anti-Vilões, o chefe deles, a senhora Valerie da Vinci, que é bem mandona, não tem dó nenhuma e demite. Tipo, na lata mesmo. Lucy até tenta argumentar, mas não adianta. Agora Gru e Lucy estão sem emprego e com uma família enorme para sustentar. As 3 filhas fofas deles, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions bagunceiros. É aqui que a confusão começa de verdade, porque Gru tá arrasado e não sabe o que fazer da vida. Agora Gru e Lucy estão desempregados e a vida fica complicada, né? Gru está bem desanimado, mas tenta manter o controle para cuidar da sua família. Só que do nada, algo totalmente inesperado acontece. Um homem muito esquisito aparece com um recado super misterioso. Ele entrega uma mensagem dizendo que Gru tem um irmão gêmeo perdido chamado Dru. Isso mesmo, um gêmeo idêntico a Gru, que nunca soube que existiu. Gru fica chocado e até acha que é pegadinha, mas o cara insiste. Então, depois de conversar com Lucy e as meninas, eles decidem viajar até um lugar super distante chamado Fredonia para conhecer Dru. E a gente chega lá e uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Fredonia é um tipo de paraíso cheio de campos verdes, mansões de luxos e, claro, castelo gigante onde Dru mora. Quando Gru finalmente conhece o irmão, é como olhar para um espelho. Quase Dru é idêntico a Gru, mas tem uma cabeleira loura enorme que balança quando ele anda. Ele adora mostrar isso, enquanto Gru é sério, mal-humorado. Dru é todo extrovertido, sorridente e cheio de energia. Ele também é absurdamente rico. O cara tem carros chamativos, tecnológicos e até um helicóptero, em forma de porco. É muita ostentação. Só que aí vem a revelação bombástica.
Drew explica que a família deles tem um histórico de vilania. Isso mesmo, o pai deles era um super vilão famoso. Drew, que nunca foi tão bom quanto o pai, quer que Gru ensine a ele todos os truques de ser como um vilão de verdade. Mas Gru agora é um homem do bem. Não tá nem um pouco interessado nisso. Ele diz que deixou essa vida para trás. Enquanto isso, Agnes, a filha mais nova de Gru e provavelmente a mais fofa do universo, descobre algo mágico. Ela ouve uma lenda que os unicórnios existem em Fredonia. Ela fica obcecada com a ideia de encontrar e arrasta a irmã Edith para ajudar na busca. É muito engraçada porque ela realmente acredita que encontrarão um unicórnio de verdade. Ah, e os meninos? Bom, eles estão com zero paciência para Gru. Eles queriam muito que ele voltasse a ser vilão. E quando percebe que isso não vai acontecer, eles ficam revoltados e decidem abandonar Gru. Isso mesmo, os meninos saem em uma jornada maluca, tentando arranjar um jeito de viver a vida. Eles acabam indo parar na prisão, mas calma, isso é outra história. Por enquanto, Gru está tentando lidar com um irmão super animado, a pressão de ser vilão de novo e o desafio de sustentar a família. Mal ele sabe que as coisas vão ficar mais complicadas. Então Gru está tentando entender o irmão, mas já está meio irritado com o jeito exagerado de Drew. Enquanto isso, Drew está todo animado tentando convencer Gru a se juntar a ele e continuar o legado vilanesco da família. Drew não economizou nos argumentos. Ele mostra a Gru uma sala secreta do castelo, cheia de engenhocas incríveis que eram do pai deles. Tipo um arsenal de vilão completo, com armas, veículos e até trajes personalizados. Gru fica visível, mas tenta disfarçar. Drew insiste que Gru decida contar a verdade. Ele não quer voltar a ser vilão. Ele explica que agora é um homem do bem, tem uma família para cuidar, mas Drew é muito teimoso, não desiste. Ele faz um apelo emocional dizendo que sempre quis ser tão incrível quanto o pai, mas nunca conseguiu. Porque, bem, ele é meio desajeitado, péssimo em ser vilão. Ele pede Gru que ensine tudo o que sabe. Gru, claro, ainda resiste, mas aí vem um detalhe importante. Ele percebe que Drew tem um diamante roubado por Baltazar. Isso dá uma ideia brilhante para Gru. Ele aceitou o plano de Drew, mas na verdade quer usar isso como uma oportunidade de capturar Baltazar e recuperar o diamante. Com isso, ele pode provar para ligantes e vilões que merecem o emprego de volta. E é assim que Gru começa a treinar Drew como um vilão. Só que, gente, é hilário, porque Drew é um desastre total. Ele não consegue pilotar os veículos direito, erra o alvo. Com todas as armas, ele faz mais bagunça do que qualquer outra coisa. Gru fica ainda mais irritado